E agora sim, eu quero chamar para a apresentação Crenças, Práticas e Experiências Espirituais, Dr. Mário Pérez. Ele é graduado em Medicina pela Santa Casa de São Paulo, doutorado em Medicina, Neurologia pela Unifesp e pós-doutorado, Fellowship, pela Thomas Jefferson University, na Filadélfia. É Fellow do American College of Physicians. Atualmente é pesquisador do Hospital Israelita Albert Einstein, membro do Comitê Internacional da Classificação das Cefaleias, bolsista de produtividade CNPq, pesquisador IC. Dr. Mário Pérez. Obrigado, Marcelo, pela apresentação. Obrigado pela presença de todos, pelo acolhimento do Hospital Santa Catarina, e cede gentilmente esse auditório já no nosso terceiro simpósio, nosso terceiro seminário. Agradecer a todos os voluntários, agradecer o pessoal todo que ajudou, os membros da coalizão Interfé, a editora Paulo, a Paula Atena, a Associação Médico Espírita de São Paulo, e todos deram suporte para o acontecimento desse seminário. Nós já estamos então no nosso terceiro evento. A coalizão Interfé tem 2 anos já de vida e tem o interesse de estudar essa interface entre saúde e espiritualidade, avaliar as questões em 3 áreas que são, às vezes, até simultâneas: a pesquisa, a assistência e o ensino. E vendo que há uma necessidade muito grande de mais pesquisas no nosso meio e até de coisas básicas, de saber como é, por exemplo, o perfil religioso, o perfil das crenças, práticas e experiências espirituais na população, a gente resolveu fazer um estudo avaliando, então, uma população de brasileiros com distribuição em idade, em sexo, em classe social, através das religiões, para saber quais são os elementos da espiritualidade, da religiosidade no nosso meio. Então, foi uma entrevista que as pessoas respondiam através do computador, uma entrevista que durava menos do que 30 minutos, com algumas questões metodológicas para assegurar que aquelas respostas estavam sendo dadas adequadamente. Então, um total de cerca de 1000 pessoas foram avaliadas, foram estudadas. A primeira questão, que é a afiliação religiosa, e aí a gente pôde comparar os dados do censo de 2010, e esse é o formulário, o questionário da amostra, e o espaço que tem para a afiliação religiosa é esse aqui, apenas. Então, o indivíduo tinha que trazer para a pessoa e perguntar, e, por conta disso, a gente interpreta também que alguma dificuldade na resposta, ou algum constrangimento na resposta pôde existir, o que podia também alterar a forma como as pessoas se declaravam na sua religião. Então, no questionário auto-administrado, a gente tinha essas opções todas, né? Então, ela poderia colocar a sua afiliação religiosa atual, além da atual, se ela participava de alguma outra, e qual foi a afiliação religiosa no nascimento. Então, a gente pôde avaliar os dados de conversão religiosa também. Então, a gente vê alguma diferença aqui em relação aos dados do censo de 2010 e dessa pesquisa,
Então a gente vê um índice maior aqui de agnósticos, ateus, das pessoas que têm afiliação com a Umbanda, Candomblé, e a gente também pode ter uma questão aqui, apesar de que essa população de 1.000 pessoas é uma população representativa da população brasileira, ela é um grupo de pessoas que precisou preencher esse formulário eletronicamente. Então pode haver algum viés em relação a isso também. Não houve diferença entre as religiões nos mais variados, nas várias regiões do nosso país. Nós vemos aqui que nós tivemos, então, somando a filiação primária e secundária, e observando a nossa população como um todo, 44% das pessoas têm dupla afiliação religiosa. Então esse é um dado bastante surpreendente para nós, mas que também não é tão novidade. Tem vários outros países com números talvez menores, mas com uma porcentagem razoável de pessoas com dupla afiliação. Então nós temos aqui em vermelho os que têm a afiliação secundária. Então, somando, por exemplo, Candomblé, Umbanda, espiritualista e espírita kardecista, chega a quase 30% da população. E olhando também a pessoa que tem a religiosidade híbrida ou pura, nós vamos ver que são poucas a porcentagem, então, somada, né, de pessoas que têm a filiação exclusiva, pura, né? Em relação à conversão, e não é a conversão da rua, mas a diferença entre a filiação religiosa no nascimento e a declarada atualmente. Então nós vemos que a maioria dos protestantes e católicos já nasceram dessa maneira, mas todos os outros, com exceção dos judeus, tem uma porcentagem maior de convertidos do que de pessoas que nasceram com a mesma afiliação religiosa. Em relação à distribuição de gênero, nós temos aqui um predomínio de homens entre ateus, tem mais homens católicos, tem mais mulheres kardecistas, e o restante não é significativo. Em relação a estado civil, sem religião, ateísta e agnóstico, mais pessoas solteiras, evangélico, mais casados, judeus, mais divorciados, Umbanda e Candomblé também, e o restante não é significativo. Em relação à escolaridade, algumas diferenças também, mais baixa escolaridade entre evangélicos, o ensino superior mais em ateus, espiritualista e kardecista com mais pessoas com pós-graduação. Em relação à renda, católicos têm renda maior, evangélicos menor. Em relação à cor e raça, nós temos mais brancos católicos, mais pardos evangélicos, mais amarelos budista e Sechonoye, que foram juntados para análise, e entre Umbanda e Candomblé, mais da etnia indígena. Em relação à prática das pessoas, ao quanto essa pessoa pratica a sua própria religião, nós separamos entre pratica muito ou não pratica muito, e aí nós tivemos ateístas, são muito ateístas, né? Católicos, não muito, evangélicos, muito, cristão, e aí esse cristão aqui
a gente ainda precisa definir o que é espiritualista, o que é cristão, né? Provavelmente o cristão ele acompanha muito o que o protestante, os dados são muito semelhantes com o comportamento dos protestantes. Em relação à porcentagem na população geral de pessoas que têm alto envolvimento religioso. Então, se a gente considerar que religião ou a religiosidade é só religioso, é só aquele que tem alto envolvimento com a sua religião, nós vamos ter, então, no Brasil, 5% de católicos, 8% de protestantes, 2,5% espíritas, 2,7% cristãos, que deve ser adicionado aqui provavelmente a protestante, e espiritualista e umbanda. Em relação a crenças, a crença em Deus, então, na maioria das perguntas, e aí são detalhes que a gente dá, definições do que é Deus, e as pessoas podiam dizer se sim, se não, ou se não sabe, e a maioria delas coloca como sim, para a maioria das possíveis definições do que é Deus, e as duas que são mais relativas à inexistência de Deus, que Deus é uma invenção do homem, que abandonou os humanos, ela tem uma porcentagem menor, naturalmente. Qual a importância de Deus na sua vida? Em vermelho está a extrema importância, então nós temos aqui acima de 50%, uma porcentagem bem alta aqui dos evangélicos, naturalmente nada em ateístas, e uma distribuição nas outras religiões. Eu sei que gera um desconforto, são muitos dados, esse é um panorama da pesquisa, tem outros dados aqui que a gente não vai nem ter tempo de apresentar, e depois a gente deve conseguir divulgar essas palestras em vídeo e deixar livre para vocês depois assistirem novamente, terem acesso novamente a esses dados. Então não se preocupem em anotar e não fiquem angustiados com a quantidade de dados, realmente é muito grande, e a gente vai fazer um resumo também posteriormente. Então, em relação às crenças, as pessoas poderiam dizer, então, para vários aspectos, né, se elas acreditavam muito moderadamente, pouco se não acreditavam ou se não sabiam. Então, algumas coisas aqui que vale a pena destacar, né? Uma considerável proporção de pessoas, né, naturalmente, como a gente já viu lá anteriormente, que acredita em Deus, mas se a gente juntar ou só olhar para quem acredita muito, nós vamos ver que imortalidade, vida após a morte, que o humano pode renascer como humano ou com outro ser, aqui já numa porcentagem menor, 10%, comunicação de mortos, que a existência de céu e inferno, de maus espíritos, bons espíritos, de um poder superior, a existência de santos, de anjos da guarda, de milagres, né? Uma porcentagem bastante relevante, de que o homem pode prever o futuro. Então, nós temos aí informações bastante inéditas sobre esse comportamento aqui na nossa população. Numa outra rodada de perguntas, as pessoas poderiam também falar sobre esses outros aspectos mais gerais, se acredita em bruxas, astrologia, reencarnação, extraterrestre, telepatia, e nós vamos ver aqui algumas porcentagens, se considerarmos então que é muito provável, ou certamente existe, então esse vermelho aqui e esse bordô, em homenagem ao lama, é quase essa cor aqui, chega perto, né? Então nós temos esses números relacionados à soma desses dois, muito provavelmente ou certamente acredita. Então,
Nós temos aqui metade das pessoas acreditam em extraterrestres, 40% em astrologia. Nós temos alguns pontos relevantes, bastante gente, 75% acredita em cura espiritual, também uma porcentagem relevante que acredita em sexto sentido, bastante gente também que acredita em olho gordo. E então a gente vê uma distribuição aí heterogênea dessas diversas crenças. Em relação à crença na reencarnação, é interessante que agnósticos, 25% acreditam muito ou certamente, acham que certamente existe, e mesmo entre ateus, 10% também acreditam. 50% de judeus acreditam em reencarnação, 20% de protestantes, 49% de católicos e 47% na população em geral. O que reforça aquela fala do Antônio sobre porcentagem de pessoas que acreditam entre os espanhóis que você havia comentado, né? Quanto a religião influencia a sua vida? E em que aspectos? Então nós temos até uma questão aqui sobre política, o quanto que o voto da pessoa está relacionado à religião, e aí não é, felizmente não é muito. Seguir aconselhamento médico, conduta médica, ou até negar. Então nós temos aqui uma porcentagem bastante relevante de pessoas que tem na sua religião um elemento importante para seguir aconselhamento médico ou não seguir o aconselhamento médico, né? Decisões na vida de uma maneira geral, então 2/3 das pessoas têm a religião como aspecto importante para tomar decisões na vida. Em relação a questões de saúde, de 40% a 45% para fumar, drogas e álcool. Então, isso torna bastante importante qualquer estratégia que vá ser utilizada para prevenção ou para o tratamento de álcool, drogas e tabagismo. Em relação à fé, 70% das pessoas consideram que tem muita fé. E aí você vai ver menos em ateus, em agnósticos e em quem não tem religião, e mais em pessoas que têm alguma afiliação religiosa. Em relação a práticas, a gente viu aqui que de uma série de possibilidades, então pessoas que fazem jejum, retiro, leitura da Bíblia, alguma leitura espiritual, oração, meditação, pessoas que pagaram promessa, devoção a algum santo, atividade de respiração, contemplação, dança de caráter espiritual, uso de substância para fim espiritual e o acender a vela como prática espiritual. Então a gente vê que 57% das pessoas fazem orações diariamente e 32% fazem semanal ou diariamente leitura da Bíblia, ou 39% alguma outra leitura de caráter espiritual, religioso. Aqui nós temos a porcentagem de rezas, através aqui das diversas religiões, leitura espiritual também. E aí focando nas experiências, que também são dados bastante interessantes. Nós temos então uma porcentagem alta de pessoas que usaram a intuição para alguma decisão, para alguma coisa na vida. Uma porcentagem pequena, mas relevante, de experiências quase-morte, de memórias de vida passada, 30% de pessoas que tiveram pelo menos uma vez na vida essa experiência. De ter visto imagens de alguém que morreu, 41%, vozes, 31%, outras experiências, aqui, por exemplo, que sentiu a presença de alguém que já morreu,
estão numa porcentagem aqui de perto de 50%. E a gente vai ter, então, os números, pelo menos uma vez na vida, tiveram intuição, 77, sonhos premonitórios, 70, presença espiritual, 51, visão, 41, vozes, 31, memória de vida passada, 30, e frequentes, que têm essas experiências frequentemente, com esses números aqui, que estão ao lado. Então, aqui em relação às diversas religiões, em relação à visão, a ter ouvido vozes, a presença espiritual, a sonhos premonitórios. E aí, resumindo, nós temos uma afiliação secundária, experiência multirreligiosa, numa porcentagem bastante relevante, uma porcentagem também grande de pessoas somando a filiação primária e secundária nessas religiões. A importância de que a religiosidade afeta hábitos diários na vida de uma porcentagem grande de pessoas, tem uma importância no tabagismo, no álcool, no uso de drogas, em negar ou seguir conduta médica. Pessoas acreditam também, com esses números, em que mortos podem se comunicar, em vida após a morte, em imortalidade, em Deus, em milagres, mediunidade e santos. E também outras crenças, sexto sentido, possessão espiritual, olho gordo, extraterrestres, reencarnação, casas mal assombradas, astrologia. Em relação às práticas, só para relembrar, então, orações diárias são feitas por 57%, leitura da Bíblia diária, no mínimo semanalmente, até diária, 32%, 39%, meditação, 32%, respirações, 27%, e atividades contemplativas, 18%. E para finalizar, só relembrando também esses números, a gente ainda tem dados sobre qualidade de vida, sobre questionário de depressão e ansiedade, o GAD-7, o PHQ-9. Nós temos questionário de otimismo e pessimismo. Nós temos escalas como a Durel, que é uma escala de religiosidade, a FACIT-12 também, que é uma escala de religiosidade, e temos bastante trabalho aí pela frente para análise, para secção desses dados todos, e publicação, e discussões certamente que vão aparecer depois disso. A gente espera que isso possa influenciar também o meio, para que com os dados a gente consiga discutir mais esse tema, que a gente possa ter mais pessoas também pesquisando o assunto abertamente. Eu acho que esse é o grande mérito da coalizão, de ser um ambiente interfé, interreligioso, que permita que as pessoas tenham também esses dados de uma maneira não enviesada, que possa se discutir com tranquilidade entre as várias crenças essa questão da religiosidade e da espiritualidade. Eu agradeço a todos novamente e vamos agora para o intervalo. Muito obrigado.